Oi, só acrescentar aqui mais um adendozinho, bem pequenininho mesmo. É o seguinte, eu disse no áudio gravado anteriormente que se aqueles que se dizem da mensagem não se posicionarem na própria mensagem, conforme ela diz, e eu vou entrar no assunto que diz respeito ao nicolaítismo, que é o que permeou todas as igrejas, segundo o Apocalipse, desde a Igreja Católica foi permeada por essa coisa. E aquilo era, como o irmão Brana disse, aqueles obrando misteriosamente na igreja, né, essas pessoas, que há três classes de crentes, você deveria ler a mensagem três classes de crentes. Todo ajuntamento tem três classes de crentes, que existe até mesmo incrédulos no meio do grupo. Por que eles estariam lá? Bom, é por esses motivos mesmo. Ocultamente, introduzidos lá, eles estão presentes. Eles se parecem, eles são aqueles lobos em pele de cordeiro. Parecem, e Paulo já identificava e discernia eles desde lá do princípio. Disse: o anticristo já está no mundo. E isso é o que tem subvertido todo o movimento de Deus cada vez. Porque eles de dentro disso, mas obrando secretamente, porque ninguém sabe deles ou sabia até a revelação nesses últimos dias com o irmão Brana, trazendo isso à tona. Que então eles tinham liberdade para estar no meio do povo e atuar e dispersar, dividir e tudo mais, sem que as pessoas se dessem conta de como é que isso estava acontecendo, quando na realidade eles estavam interligados. Eles estavam interligados, sem que as pessoas soubessem. E havia um propósito em tudo. Então é assim como sempre foi feito, simplesmente tirando parte do que, tirando o foco da coisa um pouquinho, levando a igreja a perder seu poder e sua comunhão. Dessa forma, fazendo disso uma organização de homens, em que eles vinham e se colocavam no topo disso, como uma organização, resultando então em uma organização religiosa e não mais um movimento real de Deus, como Lutero, por exemplo, e depois o que se tornou, porque então depois que Lutero saiu, aqueles lobos em pele de cordeiro avançaram e tomaram posição. Compreende? Então, se é uma coisa que tem repetido desde os dias de Paulo, mas que foi conhecida agora, por último, com a revelação de Apocalipse, dada ao irmão Branham. Então, dizer que esse nicolaítismo, que é fazer pessoas grandes na congregação, grandes pastores, grandes sujeitos, aos quais pessoas, o povo começa a olhar e atribuir as coisas. O grande curador fulano, o grande pregador ciclano, quando na realidade todo o movimento de Deus é em se humilhar e se fazer pequeno e se diminuir. Em se despir de toda a grandeza, como Jesus Cristo mesmo fez. Porque ele mesmo disse: não é o servo maior que o seu senhor. Ora, se ele, senhor e mestre, lavou os pés, que era um dos menores serviços que tinha, um cargo e posição que os próprios apóstolos estavam fugindo dele, discutindo entre si quem é que ia lavar, porque ninguém não queria lavar os pés uns dos outros. E ele disse: ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. E se ele não é o servo maior que o seu senhor, disse ele. Então, se ele foi tão pequeno, que tal agora os servos que eles vão ser maior que o seu senhor? Então aí está a falha para você ver. E essas posições nessas organizações se tornaram algo interessante para essas pessoas, os nicolaítas. Pessoas orgulhosas, pessoas que o seu ego estão ainda muito vivos, eles não morreram para si mesmos, mas no entanto estão sustentando uma posição de pastor, de isso ou aquilo, quando nem morreram para si mesmos ainda. Aí é onde está o seu problema. É aí onde está o defeito na coisa. Porque nem morreram para si mesmos ainda, não se despiram de si mesmos, do velho homem. Ainda desejam posições, ainda desejam prestígio entre o povo. Ainda desejam primazia entre o povo. Entende? O que é contrário ao que Jesus Cristo fez e ensinou como o caminho a ser percorrido. Que é sempre se diminuir, se fazer menor que o outro, porque também a Bíblia está dizendo isso, fazendo os outros maior que a si mesmos. Ora, como que aquele que diz que está instruindo o outro, está ensinando o outro, deveria estar ensinando o outro a fazer o outro maior que a si mesmo, e ao mesmo tempo não está?
Ao mesmo tempo, o modo como ele vive, como se porta e do jeito que ele leva as coisas, leva as pessoas a ele como um grande sujeito. Ora, isso é contrário à palavra de Deus. Percebe onde está o problema? É aí onde muitos de nós estamos errando. Tem que haver uma morte do nosso ego. Isso não é uma coisa que você deveria ir numa escola e aprender como é feito hoje, em teologia, aprender de homens o que isso diz e ir aprendendo intelectualmente essas coisas, mas era uma vida vivida em que você vai mortificando a si mesmo cada dia, se entregando cada dia, crucificando a si mesmo o ego cada dia, porque também Jesus Cristo disse isso: aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e segue-me. Há uma cruz para cada um, você tem que crucificar-se a si mesmo, o seu ego. Então é aí onde está o problema. Nas nossas lideranças nós não vemos ninguém ensinando o caminho, que é para baixo. Nas nossas lideranças nós não vemos as pessoas se despindo de suas grandezas. Pelo contrário, o modo como as coisas se tornaram, você nota, é o nicolaitismo. É criando classes dentro da igreja, quando no princípio não havia classes. No princípio só havia um grupinho de pessoas reunidas em amor cristão, onde dentre esse grupo, Deus ele mesmo tomou esse aqui e nele, o próprio Deus nele, levando ele a atuar de tal maneira, foi chamado por Paulo como pastor. E o mesmo Espírito Santo naquele outro, daquele mesmo grupinho de irmãos, todos iguais, atuando como um ensinador e mestre, ele era um mestre. E assim sucessivamente, esses eram os dons, os ministérios na igreja. Que cada pastor devia estar olhando nesse sentido, de ser pelo Espírito essas coisas, e não intelectualmente. Mas para isso, você primeiro tem que morrer para si mesmo, vir a nascer em Cristo, e aí ser adotado como filho e posicionado no corpo com um dom. E esse dom teria que ser então um pastor em você, para você ser um pastor. E aí você teria realmente morrido e estaria pronto a ensinar os demais a fazer o mesmo caminho, que é morrer para si mesmo, negar as coisas desse mundo, negar todas as grandezas, todas as ideias de grandeza e de brilho próprio e todas essas coisas, para apontar a Jesus Cristo. Se ele se humilhou tanto, como eu posso engrandecer o meu Senhor? Ora, se eu pudesse me diminuir até o ponto que eu tivesse que olhar para cima para ver ele, seria a maneira como eu faria isso. Se eu me fizer menor até o ponto que ele é tão pequeno, se fez tão humilde, se eu pudesse ser tão humilde, eu posso olhar para ele nos olhos dele, quem sabe olhar para cima para ver ele. Mas se eu sou um grande sujeito, e se as pessoas veem a mim como um grande sujeito, então eu nem mesmo vi a Cristo, porque Cristo está lá no marco zero, você tem que se diminuir até que você seja nada para você poder estar diante dele. Compreende? Este é o caminho que todo mundo tem que fazer. Então o nicolaítismo foi aquilo que foi introduzido segundo Apocalipse, que até ele disse que aborrecia as obras dos nicolaítas. Você deveria ler a mensagem 7 eras da igreja e os 7 selos, revelação dos 7 selos, dados por inspiração ao irmão Branham, que mostra então como que essas organizações elas estão posicionadas de modo que você tem que observar o que ele é realmente. Era uma ideia inicial, ele não era uma doutrina, ele era só uma ideia. Essa ideia sutil de que essas pessoas que tinham esses dons posicionais dentro do corpo de membros, que eram todos pequeninos, era uma massa só, em que Deus nesse era isso e aquilo, começaram a ser enaltecidos. O grande pastor fulano de tal, eles começaram com isso lá. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas e de Apolo, tentando fazer uns em relação aos outros com alguma posição de grandeza. Quando Cristo é tudo em todos, Paulo veio e colocou aquilo em ordem. Disse, morreu Paulo por vós? Quem é Paulo? Por que vocês estão discutindo sobre isso? Nossos olhos têm que estar colocados em Jesus Cristo de todos os modos. Entende? É isso que ele estava ensinando lá desde o princípio. Que essas igrejas agora, no decorrer do tempo, sem que as pessoas se dessem conta de que isso é isso, porque isso é uma revelação, você só não sabe isso, meu irmão, porque você foi impedido de ouvir a mensagem do mensageiro dessa era, que esclarece todas essas coisas. Por isso você deveria correr e se informar melhor, porque já foram esclarecidas todas essas coisas. Que essa então é o nicolaitismo. Ele começou assim, alguns dentro do grupo, começou com alguma coisinha, tipo, vamos massagear o ego deles aqui, para fazer deles alguém, alguma coisa. Mais tarde esse negócio chegou a ser
uma doutrina, chegou a se definir que, não, essas pessoas que são pastores, evangelistas, e isso e aquilo, eles realmente são algo diferente do restante do povo. Porque, afinal de contas, Deus trata com eles, Deus fala através deles, e isso e aquilo, entende? E isso estava errado. Mas isso permaneceu, veio através da Igreja Católica e permaneceu. Martim Lutero, o padre, protestou a coisa, saiu fora e tudo que ele pôde ver naqueles dias ele sacudiu para fora, mas um monte de coisas ele ainda não viu. O Wesley viu mais um pouco, colocou um bocado mais para fora. O irmão Branham veio para entender realmente tudo por um dom profético e esclarecer toda a coisa, mas é isso mesmo, colocando para fora aquilo que foi introduzido. Que então, essa igreja, ela é um grupinho de pessoas, lembra o pão ázimo? A festa do pão ázimo, e quem que é o pão ázimo? É Cristo Jesus. Um tipo de Cristo, o pão ázimo. Quer dizer, sem fermento, sem grandeza. Sabe? Não cabe grandeza em lugar de nenhum. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então aquilo veio a ser uma doutrina. De que, então, eles são diferentes do povo agora. Aqueles que têm um ministério. E de lá para cá, então, é isso. Ministério. E veja, Martim Lutero saiu, então as igrejas protestantes não usam batina, mas se você nota, eles usam uma roupa diferente dos demais. Quer dizer, ninguém nem notou essas coisas. Por quê? E aquilo automaticamente coloca eles numa classe, porque se você não é um pastor, você não usa aquilo, mas se você vier a ser, você tem que usar. Porque é como se fosse um uniforme. Agora, eu não poderia olhar no passado, com o espírito que tem, e imaginar um Pedro, naqueles dias, dirigindo a igreja de Deus, reclamar algum suntuoso manto, alguma coisa diferente dos demais, porque ele era o chefe, ou porque Deus estava fazendo isso ou aquilo, através dele, compreende? Não poderia imaginar ele dizer, agora porque, sabe, ele era exatamente como os outros, olhe para Jesus Cristo. Ele não usou nenhum manto, nada suntuoso, ele era simplesmente um do povo como todo mundo. E nós não nos damos conta de que essas coisas vieram de dentro da Igreja Católica, passando pelas igrejas protestantes e está ainda presente nos nossos dias, que o nicolaítismo está aí. Por meio dessas pequenas coisas que diferenciam o leigo daquele que já chegou lá. Mas aquele que já chegou lá não é para ele ser diferenciado, é para ele permanecer pequeno, ensinando os pequenos a serem pequenos até o fim, até que eles também cheguem lá. Porque se eles olham para alguém grande lá na frente, como eles vão chegar lá se o caminho é para baixo? É se diminuindo? E você nota, houve um tempo em que todos os homens usavam ternos. Não era só um pastor, mas era comum todo mundo usar terno. Então era uma roupa comum. O mundo deixou de usar, todo mundo. Seja pelo calor, seja por conta da modernidade, deixou de usar. Mas esses ainda permaneceram. Quem mais que permaneceu? Os políticos. Quem mais que permaneceu? Os homens de negócios. Ou seja, essas são a roupa dos grandes sobre a terra. E as pessoas estão vestindo elas para serem essas pessoas que vão adiante do povo. E eu não posso imaginar Jesus Cristo vindo hoje fazendo isso. Eu penso que ele seria um sujeito tão comum que as pessoas simplesmente dariam nada para ele hoje, como sinceramente não deram naqueles dias. Sabe? Ele poderia ter lutado, talvez, em tentar fazer parte dos eclesiásticos do seu dia lá, Jesus Cristo. Mas ele não fez isso, ele podia pleitear um manto daquele sacerdotal. Mas ele não fez isso, ele foi uma pessoa do povo comum. João Batista também fez isso, ele era até mesmo descendente da linhagem, ele podia ser um sacerdote, o pai dele era um sacerdote. Mas ele veio como uma pessoa simples. Então você deve observar essas coisas, meu irmão, que há um nicolaítismo aí, introduzido. Esse é exatamente o motivo pelo qual essas igrejas estão se organizando em um concílio ecumênico. É porque aqueles nicolaítas lá, eles estão no controle dessas organizações. Quem são eles? Grandes sujeitos que gostam dessas coisas, dessas posições, gostam do prestígio entre o povo, entende? Que detém o povo. Eu penso que pode ter alguém sincero que não é assim, que não goste, sabe? Eu penso que se ele ao ouvir isso, ele compreenderá que isso é uma coisa errada. E ao mesmo tempo, eu creio que a maioria deles realmente lutará, porque foi o que aconteceu nos dias do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio, e que ele veio brigando com aqueles fariseus e tudo mais, que era a ordem sacerdotal do dia, estava até instituída segundo a lei de Moisés e tudo mais, que é o que nós poderíamos alegar hoje. Nós somos a igreja. Lutero fundou essa igreja. Wesley fundou essa igreja.
A Igreja Católica foi a igreja que começou lá. Todos podem alegar isso, mas Israel também podia alegar isso, os fariseus de então. Nós somos os filhos de Abraão, temos por pai Abraão. Nossos pais saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Todas essas coisas. No entanto, nos dias de Jesus, lá estava a coisa totalmente subvertida. Quem estava no controle daquilo lá era Caifás e Anás, e eles eram o quê? Sacerdotes, mas segundo a razão, o intelecto, mas em espírito eles não sabiam nada a respeito do que estavam falando. Mas aquele indivíduo lá, que não tinha um manto sacerdotal, que não estava lá na frente lá do templo e tudo mais, à frente do povo nem nada, que era Jesus Cristo, um indivíduozinho, aquele era quem realmente conhecia da verdade da palavra de Deus. E no seu dia, cada um que ouviu a ele, viveu. E as coisas se repetem nos dias de hoje. É esse espírito nicolaíta entre as pessoas. A separação entre aquele que é o simples e aquele que supostamente tem um ministério. Quando se na realidade ele tem um ministério dado por Deus mesmo, e Jesus Cristo vive e habita nele, conforme ele disse, viremos eu e meu Pai e faremos nele morada, então ele é tal qual o Pai. Porque um filho é como o Pai. Você deveria refletir a Jesus Cristo. Então, como que seria Jesus Cristo hoje? O que ele faria? Ele deteria o povo? Em algum tipo de liderança? Ele não veio muito mais, foi para morrer pelo povo? Padecer pelo povo? Mas aqueles religiosos lá, eles detinham o povo. E as pregações de Jesus, que deveria ensinar a eles a verdade, por quanto eles já tinham sido subvertidos, e agora quem estava lá no controle lá eram aqueles nicolaítas, que eles chamavam fariseus. Então você tinha os fariseus, os saduceus, os fariseus, isso e aquilo. Organizações religiosas no seu dia fundamentadas numa coisa que iniciou corretamente na lei de Moisés. Mas por fim elas eram organizações religiosas como as de hoje nós temos aqui. Que enquanto você não sabe o que é real, talvez aquilo funcionou durante muito tempo, mas quando a verdade veio, então aquilo não podia permanecer mais, e quem ficasse naquilo estava errado e estava perdido, porque você teria virado as costas para a verdade de Deus que estava se manifestando naquele dia, para te ensinar a verdade sobre aquilo. E as pessoas que escolheram ao homem e as suas tradições ao invés da palavra de Deus, pereceram. Não era porque Jesus Cristo queria, mas ele tentou tanto quanto pôde ensinar e dizer. E não era por mal que ele vinha e bradava com eles e que virou as mesas dos campistas e tudo mais. Era por amor a eles, era para ajudar eles a se consertarem com Deus, a buscarem o que é a verdade de Deus, saírem de suas tradições e coisas tais que já não tinham nenhuma relação com o que foi no princípio. Isso é o que era. Isso ainda é o que é, porque as coisas se repetem. A Bíblia disse que hoje seriam os dias como os dias de Noé, como os dias de Sodoma, que ele conhece, ele fala do fim desde o princípio, então que não há nada de novo debaixo do sol. Tudo está se repetindo. Então nesses dias há uma repetição. Cá estamos nós de novo. Aqui está a palavra de Deus revelada, te dizendo exatamente a verdade da palavra de Deus, que mexe com essas tradições e com essas organizações religiosas, a qual todo mundo olha e diz isso é cristianismo. No entanto, isso não está fundamentado de acordo com o entendimento real da palavra. Mas aí está, por tradição, por muito tempo, e começou correto, mas durante muito tempo, sendo subvertido, veio a ser o que não devia. Nicolaitismo, fazendo classes dentro da igreja. A classe dos ministros, o ministério em relação ao leigo, quando na realidade a Bíblia diz, é Deus em nós que faz em nós as nossas boas obras. Não temos nada do que nos vangloriar. Que quando alguém vai e faz algo pelo povo, ele está suposto a ir e servir o povo. Mas Jesus Cristo mesmo disse na ceia que todos nós tomamos e lemos, ele falando da ceia. Ele disse que quem está à mesa, quem é maior? Quem é maior, aquele que serve ou aquele que está à mesa? Então todos concordaram que era aquele que estava à mesa que é o maior, não aquele que serve. Porque aquele que serve é levantado em função de servir quem está à mesa. Quem está à mesa é o leigo, que precisa ser servido, que precisa ser nutrido e ensinado.
Aqueles que foram levantados por amor ao leigo. E eles deveriam ser menores do que o leigo, servindo ao leigo, e não sendo servidos pelo leigo. Você compreende? Essa é a realidade dos fatos. Então, não existia classes nessa igreja. Elas são um grupinho de pessoas vivendo em comunidade em que Deus nesse operava isso e Deus naquele operava aquilo e ninguém se fazia grande por conta daquilo. No início, não. Ninguém era nada por conta daquilo. Porque todos entendiam que aquilo era Cristo nele. Não era dele próprio. Mas isso, de alguma maneira, em 2000 anos, veio a ser algo. Com o nosso sistema de ensinos, em faculdades e tudo mais. A pessoa tem algum mérito nisso em alguma parte. Não é como antigamente, quando ele, simplesmente o poder caía nele, Deus instruía ele da palavra dele, das coisas, e falava por meio dele, e aquilo era tudo. Hoje há alguma coisa de mérito para você, você tem que ir à faculdade, tem que passar lá não sei quantos anos, de modo que você sai de lá, você sente que você tem esse direito. Você, afinal de contas, se esforçou. Percebe? De onde vem o erro? Que então, o que nos interessa é observarmos o que é a verdade do assunto. A verdade é um povinho cheio de amor, vivendo em amor cristão, em quem ninguém é maior do que ninguém, porque somos todos irmãos. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. E vós todos irmãos, igualmente irmãos, do mesmo tamanho, pequenininhos, não somos nenhum grande. Então esse nicolaítismo tem estado aí, então pelo modo como as coisas modernamente se tornaram, o nicolaítismo está aí, que é o que impede as pessoas, porque tanto eles que estão à frente não ensinam as pessoas a se diminuírem, se humilharem para encontrar-se com Cristo, verdadeiramente numa nova vida de arrependimento e uma nova criatura nascendo, sabe, morrendo e mortificando o ego, nascendo uma nova criatura, porque se olharmos para aqueles que nos dirigem, nós vemos neles grandes sujeitos que têm mérito em algumas partes, então erramos de novo doutrinariamente porque pensamos que a salvação é por algum mérito. É porque você mereceu, porque você se esforçou, porque você foi bom, e isso é farisaísmo. Isso é farisaísmo. Não há mérito em ninguém, em parte nenhuma, pela salvação. A salvação nos é dada de graça. E pela graça. Por graça sois salvos por meio da fé. É só o que é. Compreende? Então observa isso, nicolaítismo. Isso é o que é. É isso que está errado com essas organizações religiosas. É que eles se colocaram dessa forma de grandeza, porque se você diminui todo mundo a zero, não existe ninguém maior que o outro, não existe hierarquias. Se você começa um pouco de fermento, leveda toda a massa. Você começou lá no passado só dizendo, não, é porque eles começamos a dar honra a eles. E agradecimentos e tudo mais a eles pelos feitos até. Em espírito que eles faziam, de repente um curador, por meio daquele Cristo curável, ele começou a se tornar um grande sujeito. Aqueles nicolaítas lá, escondidinhos, disfarçadinhos, criando inquietação no meio do povo. Eles mesmos começam com esses seus elogios e coisas tais, massageando o ego da pessoa. E os outros que veem aquilo, acham aquilo até faz sentido. Afinal de contas, fez tão bem ao outro, a cura e tudo mais, por que não? Mas aquele mérito devia ir a Jesus Cristo, não a essa pessoa. Não há nada de bom em homem nenhum. Todos nós somos maus e ruins. Maldito o homem que confia no homem, ou que confia em si mesmo como homem. Somos todos ruins. Compreende? Então eu quero que você observe que o nicolaítismo está presente hoje ainda. É algo que tem que ser batido para fora, que tem que ser mudado. Não existe tal coisa. A posição correta de quem está à frente é lutando para se fazer o menor entre a congregação. Para ensinar toda a congregação a se diminuir para se encontrar com Cristo. Porque se o seu objetivo é levar as pessoas a Jesus Cristo, e Jesus Cristo não está numa posição elevada, grande, você está procurando Deus lá em cima, quando na realidade é por isso que te escapa que ele é tão pequeno, você deveria olhar para baixo para você ver ele. Ele é tão pequeno não no sentido do seu poder, da sua glória, mas pequeno em sua humildade. Que se você realmente quer se encontrar e ter um encontro com ele, o caminho que você faz é olhar para baixo. É por isso que inclinamos nossas cabeças ao orar. Queremos olhar para baixo,
para onde nós devemos estar fazendo força, porque por força nós tomamos o reino. Entramos no reino. Tem que se fazer força nesse sentido, de se diminuir. Se esse é o caminho, e se quem está lá à frente para ensinar os demais a fazer esse caminho, se esse é o caminho, como ele pode ensinar esse caminho aos demais se eles mesmos aqui sentados não podem ver nele a representação do caminho, porque estamos supostos a refletir a Jesus Cristo. Ele foi aquele caminho, ele disse, eu sou o próprio caminho. Olhem para mim um caminho. O caminho. Aí então, olhando para Jesus Cristo, podemos ver o caminho, porque ele realmente nos ensinou o caminho. Ele podia ter vindo como grande Deus que ele é, porque ele disse, e sendo Deus não teve usurpação ser como Deus, porque ele tinha que nos ensinar o caminho. Que ele que desceu do seu trono de glória se fez um homem, já era humilhação suficiente, mas ele ainda se fez o menor entre os homens. E se humilhou até a morte e morte de cruz. Então, se você quer encontrar e cruzar o caminho, é esse o caminho, é para baixo, é se humilhando. Como que essas pessoas à frente vão ensinar essas pessoas isso quando elas não podem refletir o que refletiu Jesus Cristo? Se diminuindo, se fazendo nada para engrandecer o outro? É aí onde você está errando, meu irmão. Começa por aí, é aí onde você está errando. Compreende? Nicolaitismo, isso entrou aí e você não percebeu. Nicolaitismo tem que ser colocado à parte, você tem que tirar isso da sua frente. Grandezas, honrarias e coisas tais. Qualquer coisa que for levada em sua direção, você deve refutar isso imediatamente, corrigir isso. Não faça isso. Isso está errado, você me põe em dificuldade. Eu estou aqui para te ensinar o caminho que é para baixo. Não tente me fazer grande. Olhe para Jesus Cristo, Ele é o grande. E estamos nos esforçando no sentido que Ele se esforçou em nos diminuirmos para sermos grandes, porque assim também foi o que Jesus Cristo ensinou. Que os pequenos é que são realmente grandes, e não os grandes. Porque há uma inversão aí, e que nós, os homens aqui, pelo ego, estão buscando as grandezas desse mundo, mas Jesus Cristo veio ensinar, é o caminho contrário, é as baixezas desse mundo. Não havia nele beleza alguma para que o desejássemos. Você notou? Não é segundo as coisas do mundo. É o contrário do mundo. Então, se você vai ser um líder, se você vai ajudar, você deve estar ensinando o povo no sentido de se diminuir, se humilhar e mortificar a si mesmo o seu ego. E você tem que dar esse exemplo, você tem que primeiramente ter nascido de novo você mesmo. Ou como você poderia fazer isso? Você não vai querer ensinar isso intelectualmente para as pessoas. Espera-se que seja por um espírito. Então vai conseguir o Espírito Santo se humilhando primeiro, se rebaixando, se diminuindo, se humilhando até você encontrar ele, então encher-se daquele Espírito Santo lá e então você será assim naturalmente. E então você refletirá ele mesmo que você não queira, porque é tudo que você saberá fazer. É olhar para ele e ter vergonha de pensar em ser alguma coisa grande quando ele mesmo não fez nada de si mesmo. Não permitiu que fizessem. O dia que disseram para ele assim, bom mestre, ele corrigiu aquilo na hora. Falou, por que me chamais bom? Não há sequer um bom. Só há um bom que é o Pai. E ele poderia ser chamado bom, mas por amor a nós ele corrigiu aquilo daquela forma. Porque aqueles nicolaítas estavam já fazendo o mesmo. Bom mestre, tentando criar alguma bom em alguma parte, porque depois sobraria para eles mesmos serem bons em algum lugar. E ele corrigiu aquilo e falou, não há bom em parte nenhuma. São todos maus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém bom. Você entende? Então, não para te desmerecer, meu irmão, mas é para te dizer que o caminho é para baixo, que você tenha que se humilhar e se diminuir, e não se fazer algo diante da sua congregação. Mas você deve ensinar eles a também se humilharem e fazerem aquele irmãozinho mais humilde e grande. Que mesmo aqueles irmãos na congregação devem se despir de suas grandezas, de seu brilho, de tudo mais, para honrar aqueles que não têm. Isso seria discernir o corpo de Cristo. Honrar aqueles que não têm. Você entende? Nicolaitismo, essas coisas estão aí. Por meio dessas coisas e dessas... Acabou que as posições de liderança vieram a ser alguma coisa e que então se tornou um atrativo
para esses nicolaítas, porque eles vêm por esses, primeiro pelo dinheiro, porque se tornou um grande negócio, 10%. Segundo, pelo prestígio, porque então você é tido em alta conta como um pastor, como um evangelista, então, e todos oram por você, e todos que passam te cumprimentam e te respeitam, o que não está errado, mas deveria se fazer isso por cada um, o mais pequenininho de todos deveria receber a mesma honra. Sabe? Então, tenha em mente isso, que essa é uma das coisas que está errada fundamentalmente e que precisa ser corrigida. Nicolaitismo. Eles buscam esses lugares hoje. Por isso eles se achegam até eles. Depois de alguns anos de igreja luterana, não é de se admirar que possivelmente o líder, o cabeça disso tudo, vai ser um desses. Não sei se por bem ou por mal, não estou aqui julgando ninguém, só estou dizendo que com certeza o espírito nicolaíta está aí de todos os modos. Seja ele ou não, porque se ele ouve isso e ele não entende, não recebe, então ele é um nicolaíta de todos os meios, de todos os modos. Porque essa é a palavra de Deus. Não há lugar para a grandeza de ninguém. Somente a de Jesus Cristo. Jesus Cristo não divide sua glória com ninguém. A ele toda honra, toda glória e todo louvor. Certo? Ele disse, os menores aqui são os maiores no reino de Deus. Então, quando você vê grandes sujeitos, curadores divinos e tudo mais, e toda essa coisa em torno deles, fazendo deles grandes sujeitos e tudo mais, quão pequeno eles são no reino de Deus? E quando você vê um sujeitinho que você fala assim, isso daí não vale nada. E você provavelmente está diante de uma grande coisa de Deus. Porque ele realmente está ensinando a verdade da coisa. E a vontade do Pai é essa, que creiais naquele que ele enviou. Ele disse, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, não aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é essa, que creiais naquele que ele enviou. Você deveria se diminuir, deveria ensinar a sua congregação a se diminuir. Se você quer uma congregaçãozinha cheia de poder e do amor de Deus, essas pessoas têm que morrer para si mesmo. Você, como líder delas, tem que ensinar isso a elas. Se você não sabe como fazer isso, busque a Deus para aprender. Vai você mesmo se humilhar e buscar até encontrar. E então volte mudado, e então seja simples e humilde. Desça desse pedestal aí, tire essa gravata e esse paletó. Seja um deles. Ensine a eles como fazer. Ensine aos grandes a despir de suas grandezas, de seus brilhos próprios, a serem simples até o ponto de que a pessoa se sinta envergonhado de ser o único que brilha no meio do povo. Entende? Aí essa igreja converterá as pessoas. Ela estará ensinando a verdadeira mensagem de conversão de um coração natural e egoísta a um coração cheio do amor de Deus, onde ele não está olhando para si mesmo, ele está olhando sempre para o próximo, sempre para o seu irmão. Em benefício do meu irmão eu me sacrifico, e o outro em benefício do irmão dele ele se sacrifica. Então todo mundo está vivendo em benefício do outro e sacrificando a si mesmo, e ali há paz e não há grandeza e não há fermento em parte nenhuma. Você percebe? Eu espero que você esteja percebendo. Que não é por maldade falar essas coisas, para dizer, vocês nicolaítas, não, mas é para te advertir, olha, você tem sido enganado nessas coisas. Você precisa despertar e entregar isso ao povo, para porventura salvar a alma deles, porque de que adianta toda essa religiosidade, toda essa organização, se você não está fazendo o que devia, não há um novo nascimento nessa história. Mas Cristo disse, necessário vos é nascer de novo, mas então, de que adianta todas essas coisas religiosas e então se não há um novo nascimento? Se aquilo que é necessário não tem, você percebe? Você não vai poder chegar lá e alegar que você fez parte dessa igreja ou daquela igreja, que você fez isso ou aquilo. Aquilo que ele requereu não aconteceu, não houve um novo nascimento.
Não houve uma morte, portanto, desse velho eu para que um novo eu nascesse. Não estão aprendendo isso por quanto as lideranças também estão desapercebidas disso. E você deve se aperceber disso. E deve mudar-se rapidamente e levar o povo a fazer o que deve. Rapidamente. Encontrar-se com Cristo, morrer para si mesmo, ser batizado e submergida nele, atravessando para o outro lado, como eu gosto de me referir aqui ao arco-íris, de uma mente carnal e natural a uma mente espiritual aqui, se diminuindo, se humilhando, se diminuindo, até nascer aqui desse lado de cá. Percebe? Então o nicolaítismo está aí, muito embora você não está percebido disso. Talvez não seja você, meu caro irmão, pastor aí, que seja o maior problema. Talvez seja sua liderança lá em cima. Mas de qualquer modo, você, nessas instituições, posicionados nela, submetidos a essas pessoas, você está amarrado também. Você tem que seguir o método e a forma como eles dizem, ou então você perde seu emprego. E agora, isso deveria ser um emprego? A Bíblia fala no Velho Testamento, nos profetas antigos, sobre aqueles que eles tinham sido assalariados, eles tinham se apegado aos seus salários. Que deixaram, portanto, de ser pastor das ovelhas. Você não deveria fazer isso. Você deveria amar as almas primeiramente. Porque por essas almas Jesus Cristo morreu, a importância delas é monstruosa, de tão importante. Muito mais importante que eu e você, são eles. Muito mais importante que a minha vida, são eles. Você compreende? Então, nicolaítismo é o que está aí. Então, quando eu digo para você, olha, talvez você aí que está nessas denominações, clamando um outro nome sobre você, um nome assembleia, um nome isso ou aquilo, quando você deveria clamar o nome Cristo sobre mim. Um cristão eu sou. Eu sou um cristão. Ah, de que igreja você é? Eu falo, eu sou da única igreja que existe, eu sou um cristão. Morri para mim mesmo, nasci em Cristo, sou um cristão. Mas eu congrego aqui, eu congrego ali. Mas nossos nomes não deveriam representar nada, mas eles representam hoje, e isso está errado também. Então o que eu estou tentando dizer é, você deve ensinar as pessoas o caminho que é para baixo, é se humilhando, é se diminuindo, é se fazendo morrer a si mesmo para nascer uma nova criatura. E então, somente então, as pessoas nascerão de novo. Então você terá uma igreja posicionada corretamente. Onde não haverá as coisas das pessoas carnais, porque você está obtendo igrejas carnais, com membros carnais, que não nascem, não estão nascendo do Espírito. São naturais, não são espirituais. Certo? E você diz, não, eu tenho tido benefícios, Deus tem feito isso, tem feito aquilo. Sim, ele disse, estarei convosco. E até mesmo em vós. É aí que nós queremos ele em nós. Conosco ele tem estado, ele tem feito no nosso meio. Mas nós queremos ele em nós. Você compreende? E para isso nós temos que morrer para nós mesmos. E nascer de novo. Então observa isso, é o nicolaítismo que está aí, que está liderando e encabeçando essas organizações religiosas, que você possivelmente faz parte. Que é o problema até. Que quando eu me refiro, por mais que eles preguem a verdade da palavra de Deus, mantendo suas organizações e tradições, eles estão perdidos. Porque elas são organizadas hierarquicamente quando não existe hierarquias dentro do povo de Deus. Eles são só um povo. Não existe o fulano de tal, que está sujeito ao fulano de tal, que está sujeito ao ciclano de tal, que tem um cabeça lá em cima, que ele é o manda-chuva de tudo. Não existe isso. Que enquanto você estiver dentro dessa estrutura, você está errado e perdido e levando os seus consigo. Porque essa não é a verdade da palavra de Deus. Você está fora do que ela diz ser a verdade. E por isso mesmo se perderá. Então, enquanto é tempo, é por isso que eu estou aqui te redarguindo. Enquanto é em amor, te amando.
Enquanto é tempo, corra rapidamente. Ofereça a verdade para aqueles a quem você está suposto a servir, que é a verdade de Deus. Você diz, sim, pregarei isso, vou pregar isso para eles lá. O que já é bom, mas se você permanece aí, isso ainda te colocará com a marca da besta aí, porque essas organizações todas resultará nessa marca. E todos eles, por estarem nessas coisas, estarão também. Você precisa sair dessas coisas, você precisa sair de qualquer tipo de hierarquia, porque não há hierarquia entre o povo de Deus. Só há um cabeça, que é Jesus Cristo, e ele é cabeça direto de cada indivíduo. Que quando você fala um apóstolo, ele parece um grande sujeito dentro de uma hierarquia que é o maior de todos. Não, ele só é diferente. Cristo nele é um apóstolo. E naquele outro lá, Cristo nele é um pastor. E naquele outro ali, Cristo nele é um mestre. Que ele de si mesmo não tem do que se vangloriar, porque seria como a palavra diz, glória, seria uma glória vã, porque ele não tem nada de que mérito em parte nenhuma. Que é Cristo nele sendo a sabedoria que ele tem. E tudo mais. E que tudo que Cristo levantou para servir e aperfeiçoar o corpo. Ou seja, eles estão supostos a servir, eles são menores do que aqueles que estão à mesa para serem servidos. Agora, você vê nisso aqui a minha sinceridade, meu irmão. Em tentar te dizer a verdade, para te advertir, para que você em tempo corra e se abrigue no único lugar de abrigo que é Jesus Cristo. Que se ainda temos tempo e pela graça de Deus ainda temos um restinho de tempo, é tempo de você correr e buscar. Você precisa do batismo com o Espírito Santo através de uma morte, a morte do seu ego, a morte do seu eu. Fazendo morrer a si mesmo. Cruzando a ponte de um lado para outro. Esse seria uma conversão. Sendo convertido de uma mente natural e carnal a uma mente espiritual, onde Cristo em você te ensina, te diz, te conduz. Ele é um espírito em você que te adverte dos perigos, que te adverte daquilo que você está fazendo de errado e tudo mais. Você compreende? Você precisa converter o seu coração de um coração de pedra a um coração de carne. Você precisa receber um novo espírito. O Espírito de Jesus Cristo. E é isso, eu penso que isso te ajudará. Penso que se você puder sentir a minha sinceridade para com você, o meu desinteresse, o meu desapego a todas as coisas desse mundo, você talvez seja ajudado. Penso que se você puder dar ouvidos à verdade, você pode correr enquanto é tempo e ainda se achegar a Cristo. E quem sabe ser ainda instrumento de ajudar a muitos outros. Mas enquanto você for fiel a essas organizações e não a Jesus Cristo, você estará perdido, meu irmão. Não importa quão alto posto você consiga nessas coisas, você está perdido. Se você não está em Cristo, você está perdido. Como eu sei se estou em Cristo? Estou refletindo a Jesus Cristo? O que Jesus Cristo faria nessa situação, naquela situação? Ele está morando em você? É Ele atuando em você? Discirna a si mesmo. Julgue-se a si mesmo, que é o que nós vemos nas ceias todas as vezes. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então julgue-se a si mesmo, encontre-se diante do espelho da palavra, a verdade de Deus, o que você é, em que posição você está, e então tome daí o caminho de volta e entre no caminho e trilhe o caminho de volta. É o que eu te recomendo. Por amor a você, por te amar, e não porque eu desejo te causar algum dano, mas por te amar. Por querer ver você também lá no céu. E há muitos outros que porventura eu nunca conheci, mas conhecerei lá então. Faça isso. Eu vou te oferecer uma pequena oração. Eu creio que o Senhor te ajudará por meio dela.
Bendito Deus e Pai amado, eis aqui, Senhor, minhas pequenas e frágeis palavras, meu desejo sincero, Senhor, de ajudar, de contribuir para o Teu reino, Pai. Observando que são igrejas Tuas, Senhor, que muito embora erradas ainda são, pois Tu dizes em Apocalipse que elas são igrejas Tuas. Eu estou chamando a noiva para fora, Senhor. Há uma igreja e há uma noiva. A noiva sairá dessas coisas. Ela virá para a palavra do dia, será cheia do Espírito Santo. Ela será arrebatada e não passará por uma tribulação, pois Tu dissestes, Pai. A igreja será perseguida, então. Ela passará por uma tribulação, ela será martirizada, e ela receberá a salvação comum como igreja aqueles que morrerem pelo Teu nome, foi o que Tu disseste. Não desejamos, Pai, perder a oportunidade de sermos a noiva. Mas se tivermos que morrer pelo nome de Jesus, queremos morrer pelo nome de Jesus. Assim eu desejo, Pai. Eu creio que muitos dos meus irmãos também. Pai, usa essas palavras de alguma maneira, Senhor, que possa ajudar as pessoas, que eu possa chegar aos seus corações, às suas almas, aos seus espíritos, que eles possam ver em mim a sinceridade com que eu digo essas coisas para eles, por amor a eles, Pai. Não como alguém que estivesse fazendo frente como que para lhes causar dano, mas para lhes advertir, lhes ajudar, conforme Jesus Cristo em seus dias fez também. E não é fácil, mas há alguns, Pai, eu tenho certeza, alguns Nicodemos, que podem ouvir e observar essas coisas e crer ainda. Que em tempo eles possam se posicionar, Pai. Que eles possam reconhecer a palavra. E isso é ter o Espírito Santo em si, reconhecer a palavra de Deus. E a vontade do Pai é essa, que creais naquele que Ele enviou. Cada um que tem uma semente de predestinação reconhecerá. Porque é a verdade, nua e crua. E todos sabemos que é, todos que somos verdadeiros sabemos. Assim, ó Deus, abençoa quem ouvir, Pai. Se algum líder, algum pastor, que por meio disso ele seja ganho e por meio dele muitos outros, Pai, sejam ganho para Ti. Que se há algum irmão, que ele sinta essa verdade, que não por mal, não para tirar as pessoas das igrejas, mas para tirar elas de debaixo dessas hierarquias, porque essa coisa é maligna. Tu ensinaste que elas são. Que eles tenham somente por cabeça a Jesus Cristo e todos os demais como irmãos. Mesmo o pastor que serve a congregação, devemos amá-lo, com certeza, Senhor. Devemos orar por eles, com certeza. Mas eles são só nossos irmãos. Se eles estivessem corretos, eles teriam tão pequenos quanto os demais. Eu penso que fosse eu, Pai, nem usaria um terno, eu não usaria. Para deixar todo mundo confortável a respeito disso e saber que eu não sou um sujeito grande. Mas Jesus Cristo é esse sujeito grande. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, ó Deus, abençoa eles. Tira eles dessas organizações religiosas. Porque não faz bem a eles, de modo algum. Antes que eles busquem a Ti, Pai, com seus joelhos dobrados, ao pé da sua cama, clamando, de verdade, por aquilo que é verdadeiro, pelo Espírito Santo e um novo nascimento. Concede, Senhor. Possam muitos ser ajudados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.